IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, estamos dando início a mais uma aula, a aula de sempre. Desta vez com a lição número 9, de 27 de novembro de 2022. Chegamos ao fim do ano, irmãos. A lição tem por título Gog e Magog, um dia de juízo. O texto da lição encontra-se no livro de Ezequiel, nós estamos estudando Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, capítulo 38, versículos de 1 a 6. Aí depois pula para o capítulo 39, versículos de 1 a 10. Portanto, o livro de Ezequiel é 2 capítulos na sequência. Meus irmãos, estamos falando diretamente do estudo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Está conosco, como sempre, o pastor e professor Exídio. Não se lembra que da última vez quem esteve conosco aqui foi o pastor e professor também, o co-pastor da igreja, o pastor Reinaldo. O pastor estava naquele momento, não pôde por motivo justo, mas desta feita ele vai, já matar a saudade, iniciar a nossa aula. Pastor Exídio, por favor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Querido, vamos orar e iniciar a nossa aula. Pai, te agradecemos por esse privilégio. Usa esta lição para nos instruir, abrir o nosso entendimento sobre o fim dos tempos. Fala conosco, Pai, e que essa lição seja de edificação, conforto, consolo para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs, o textual da lição se encontra em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, que diz: E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A verdade prática diz: a palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Muito bem. A leitura bíblica, a começar por Ezequiel 38:1, diz: Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo. Diz assim o segundo versículo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodela, manejando todas a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 39:1 diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltear e te porei 6 anzóis, e te farei subir da banda do norte e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita.
Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda asa, e os animais do campo te darei por pasto. Só sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os quais habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão, com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como é de praxe, conforme está em tela, a lição se divide em 3 tópicos. Primeiro, sobre a identidade dos povos invasores. 2, não é? Sobre a identidade dos povos invasores, que são tópico 1 e 2, que ambos é a sequência. E o tópico 3 vai falar sobre o contexto escatológico. Professor Silas, quais são os objetivos da lição? O objetivo da lição diz, primeiro, identificar Gog. 2, identificar Magog. E 3, explicar o contexto escatológico da profecia. Maravilha. Minhas queridas irmãos, a lição de hoje, como já foi deixado bem claro, é a lição que tem alguns assuntos, né, escatológicos. Ela é totalmente escatológica, por isso é uma lição que exige de nós equilíbrio e sensatez. Dito isso, passando para a introdução que diz. Nessa lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos, observem, que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, os céticos não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Ok? Então, dito isso, professor Silas, sua observação? Pastor, essa profecia de Israel são eventos para o futuro, né? Futuro. Embora algumas deles já para trás mente, outras profecias já se cumpriram, né? Agora, as profecias são prova cabal, pastor. Isso. De Deus que se comunica com o seu povo. Ele quer sempre se comunicar com o seu povo. Embora existam céticos quanto ao fato vaticinado. Muito bem. Sempre existe, Ok, né? então deixa eu explicar que a profecia de Ezequiel 38 e 39 é algo que, obviamente, se cumprirá no futuro. Detalhe. Isso, verdade. Os profetas Ezequiel, Jeremias, Isaías, todos os profetas, boa parte deles, Daniel, etc., eles, em seus livros, em seus escritos, têm inúmeras profecias. Parte se cumpriu no passado, verdade, porém há um pleno cumprimento no futuro. Isso, exemplo, verdade, Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Agora, tópico 1. Sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Vai ser dividido em 2 partes. O tópico 1 vai falar sobre a identidade dos povos invasores, que começa com 1.1, os invasores, conforme Ezequiel 38, verso 6, 9 e 2. Professor Ciro, você pode ler para nós? Diz assim o texto, os invasores, que vai falar sobre o capítulo 38, 6, 39 e 2. A profecia deixa claro que essa invasão será no fim dos anos, no fim dos dias, conforme a referência bíblica, né? Uhum. Depois da restauração de Israel, isso, né? Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, Apocalipse 16, né? Isso. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put, né? Pastor? Isso. Aí de vermelho, meus irmãos, essa informação geográfica, né? Aí então diz aí a parte de vermelho, né? Essa informação geográfica é vaga, muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali. Na verdade, pastor, é realmente muito grande. Né? As profecias evidenciam que não é apenas, né, não é para o dia de Ezequiel, conforme para o dia de Israel. Muito bem. Já tem as datas definidas, praticamente para Deus, né? As datas definidas, né? Quanto ao retorno de Israel, e conforme eu disse, são muita gente, muitos povos mesmo ali para se definir assim, cabalmente, raça por raça, o local, há uma certa definição. Né, Silas, aí no mapa, observe em tela, nós colocamos o mapa aí, ó. Isso. O mapa onde localiza geograficamente. Por exemplo, a Bíblia diz que os povos invasores, comandados por Gog,
vêm ou virão da banda do norte de Israel. Você observa que Israel está de azul lá embaixo, e a parte norte tem a ver com o quê? Começa com a Síria, Iraque, Irã, aí lá em cima, Turquia, mais em cima lá, o Gog, terra de Magog, lá refere à região do leste europeu, Isso. Lá em cima, a Europa. Então você nota que quando na Bíblia fala parte norte de Israel, está referendo a partir da Síria para Assim, trás. pra lá, Pra trás. exatamente. Então, cabe salientar também que ao longo da história, quando o profeta, viu, meus irmãos, quando o profeta Ezequiel profetizou, né, foi numa época em que a nação poderosa do norte era os caldeus. E não havia essa extensão territorial habitada como hoje, né? E aí eram os caldeus. Só que os caldeus, os babilônicos, eles foram vencidos, foram conquistados pelos persas, pelos persas em 538. Observe, então todas as invasões, viu, meus irmãos, todos os inimigos de Israel sempre foram do norte. Começou com os assírios, que conquistou Israel em 722, depois vem os caldeus, que conquistou o reino de Judá, depois vem os persas, no ano 537, 38, os persas perderam para os gregos, Isso. 300 a.C., com Alexandre o Grande, que o reino grego, depois que Alexandre morreu, foi dividido em seus 4 generais e chegou a invadir Israel. Aí veio Roma, então sempre as investidas contra Israel foi da parte norte, né? E essa batalha de Gog e Magog vai trazer pessoas, né, da parte norte e lá da África. A África está aí, ó, antiga. Put, na época de Ezequiel, é a atual Líbia, não é? Cush era a atual Etiópia. Então, aqui dá uma ideia. Nós não estamos dizendo aqui, minhas irmãs, meus irmãos, que vai ser, por exemplo, vai ser o Iraque, vai ser a Síria. Não. Nós estamos dizendo que aonde o Iraque, a Síria, por exemplo, aonde o Irã, aonde a Europa, onde está hoje a região do leste europeu, é de lá que vai sair esses povos. Podem mudar? Vamos lá para frente. Vamos ponto 2. Né? Vimos aí os invasores, tá ok? Ponto 2, compreendendo a profecia. Tá aí, ó, Ezequiel, o discurso de Ezequiel deixa claro aí, ó, que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo. Tá bem claro aí, ó, da diáspora de todas as nações da terra. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram proferidos na linguagem da época do destinatário original. Então, o profeta Ezequiel usou a linguagem da época. Não tem aí, como. de azul, meus irmãos, nós destacamos, é necessário identificar, mais uma vez enfatizando, esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. A próxima tela, ainda se lê, ó. Então, vamos lá, nós estamos repetindo, observe. Vimos que, na época do profeta Ezequiel, né, aonde estava Gog, aonde estava Magog, aonde estava Togaba, aonde estava Put, aonde estavam as nações que ele profetiza, que ele falou que iria invadir Israel. Hoje, a região onde essas nações antigas existiam hoje, está aí. É a parte da Ásia, a parte do leste europeu, lá em cima, onde está a Rússia, a Europa, né, e a África. Repito, aí está a localidade geográfica. Isso. Os povos, quem são eles que no futuro irá invadir, nós não podemos aqui fazer... Pontuar mesmo. Pontuar, né? Ok? O certo é que existe, né, pastor, essa turma aí, né? É isso. Aí, sua observação sobre esse ponto, Silas? Não, está observado. E o que eu acabou de falar aí, eu falo o seguinte, nós não podemos, assim, pontuar assim, olha, vai ser esse aquele povo, né? Ele falou de uma maneira, então ele não falou genérico, ele citou nome, certo? Citou, não foi assim. Nomes antigos que hoje nós podemos identificar geograficamente. Geograficamente mudou o nome, o território permanece, né? O que ele permanece. Isso. Só que aumentou o número de pessoas, né? A região está mais habitada. Isso. Por isso que ele fala muitos povos. Muitos povos mesmo. Então é uma realidade essa profecia para os dias futuros. Muito bem. Ainda para fechar esse ponto do tópico 1 sobre a identidade dos povos invasores, ponto 2, compreendendo a profecia, observe que em Ezequiel, viu, meus irmãos? Em Ezequiel 36, 24, o que ele diz lá? Diz o seguinte, diz Deus, vos tomarei dentre as nações e os congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui começou a se cumprir plenamente a partir dos anos 40, 48 da era cristã, ok? Tá bom? É lógico que quando o profeta Ezequiel, ele profetizou isso aqui, ele estava pensando no retorno iminente. Era. Mas eles retornaram em 536.
Mas nos anos 70 da era cristã, houve o quê? A diáspora, a última diáspora. E aqui está falando do quê? Do retorno, né, que tem a ver com a última diáspora, que é o estudo atual. Que começou após a Segunda Guerra Mundial, né? Amós, capítulo 9, diz lá, removerei o cativeiro do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas. Então, aqui, e os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados. Isso aqui se cumpriu literalmente em 48, quando criou-se o Estado de Israel, né, Silas? Ok? Dito isso, vamos para o próximo ponto, que é o ponto 3. Quem é Gog? Vimos aí que Gog é o príncipe-chefe. Quem é esse Gog? É muito polêmico, porém, a Bíblia por si só se explica. Vamos lá? Silas, pode ler para nós? Quem é Gog, Silas? Vamos lá então, Gog. Lá está a referência do capítulo 38 e 39. Isso. O nome Gog, fora da profecia de Israel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Isso. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia. Quer dizer, outro nome lá atrás, né? E na revolta de Satanás contra Deus, seu povo, depois do milênio, em Apocalipse 20, que fala, como outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. A enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. De azul, tem uma distinção aí que fala, a descrição Gog parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Rússia, César em Roma, que aí os nomes que significam aquela autoridade da região. Né, muito bem. Suas observações sobre esse ponto? Pastor Gog, né, como diz o texto, poucas vezes, né, é mencionado na Bíblia, né? Isso. E cita lá atrás o nome de Rubens, que ele não tem muito a ver com essa profecia de Ezequiel. No livro de Apocalipse cita também esse nome. Mas a outra interpretação com o nome do rei, de reis, regiões, né, e lugar como se fosse um título de uma autoridade. Né? Esses nomes também conseguem mediar como se fosse uma autoridade dessa região. Muito bem. Que possivelmente existiram naquela época. Ok, minhas irmãs, meus irmãos, observe. O tópico ouvimos, né, sobre a identidade dos povos invasores. Vimos, primeiro, os invasores vão invadir, são povos oriundos da região norte de Israel. Geograficamente, equivale à Ásia, o leste europeu, lá em Europa. E também da região da África. Isso é ponto. Nós vimos no mapa. No segundo, vimos que a profecia, né, ela vai se cumprir no final dos tempos, isto é, próximo à vinda de Cristo. Basicamente, os estudiosos dizem que isso no início da grande tribulação, mais ou menos. Ok? Essa é a nossa visão, essa é a nossa fala teológica conforme a declaração de fé. E Gog, quem é o Gog? Gog aí, rapidinho, isso que é importante. Conforme 38, Ezequiel 38, 2, 39, 1, Gog, lá diz que Gog, olha o detalhe, príncipe e chefe. Então, Gog aqui é um líder, é um chefe. Né? Então, podemos dizer que Gog, príncipe-chefe, é o nome escolhido por Daniel, por Ezequiel, foi o nome escolhido por Ezequiel, para designar o líder da coalizão. Coalizão esta composta por quem? Por Meseque, Tubal, Togarma, persas, etíopes, Put e muitos povos. Portanto, a descrição profética parece indicar um título como Faraó, como César no Egito e etc. Detalhe, querido, detalhe. Isso aqui, o que aprendemos aqui? Aqui vai mostrar que o ataque de Gog e seus aliados sobre Israel, não é, será fruto de um ódio cego contra o povo de Deus. Ódio este que sempre existiu, que na medida que o tempo vai chegando ao fim, não é, Silas? Vai se intensificar. Repito, esse ataque por trás vai estar um ódio, um desejo cruel de destruir, de eliminar Israel do mapa. Isso é profético, né? Muito bem, tópico 2. Qual é o assunto do tópico 2, Silas? O tópico 2 tem por título Sobre a Identidade dos Povos Invasores. Parte 2, né? Parte 2. Agora vamos entender agora quem faz parte da coalizão, né? Isso. Vimos que é o líder, né? Que o nome dele é Gog, líder, né? Quem é? Não sabemos quem é, né? Ok, agora vamos lá. Quem faz parte da invasão? Magog, 338b, 39b e 6a. São referências que falam de Magog. Quem foi Magog? De acordo com... Está bem claro, é o nome de um descendente de Jafé. Quem foi Jafé? Foi filho de Noé, Gênesis 10, que aparece em Ezequiel como um lugar. Aí vem de azul, minhas irmãs. As fontes antigas incluem que Magog
não é? Refere-se aos habitantes lá da região do Cáucaso, como procedente de Gomer, isto é, Gomer. Então, a região do Cáucaso, Magog, Gomer, esses povos habitaram nessa região do Cáucaso. E aí vem o historiador Flávio José, o judeu, identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na época, né, na região do Mar Negro e do Mar Cáspio. Portanto, os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Ciro, sua observação. Naquela região. É um pouco observação, pastor. Na verdade, aqui o Magog indica realmente um descendente de Jafé, né? Isso, agora para cá. Jafé. Observe que ela fala que esse descendente de Magog, etc., hoje habitavam na região que hoje chama-se região do Cáucaso. Aí nós temos o mapa, viu, meus irmãos, o mapa, é importante, da região do Cáucaso. Observe, Mar Negro e Mar Cáspio. Essa região do Cáucaso refere-se o quê? À parte leste europeia. Exatamente. Você observa que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o estupim começou por aqui? Observe que é por aqui que estamos tendo hoje aí essa guerra, Rússia e Ucrânia. Ok? Então, aí está bem claro. Sobre isso, mais alguma observação, Ciro? É uma região que sempre foi conflitante, né, pastor? Isso. Conflitante, né, essa Gog aí. Isso. Aqui indica o descendente de Jafé, né, conforme lá, que se espalhou nas antigas regiões. E eles se espalharam de tal modo que foram formando as etnias ali, Isso. né, os citas, o bárbaro, como Isso. custa aí, e outros nomes, mas sempre do norte. No norte. Sempre apontando no norte. No norte. Então, Agora, aí sai do norte, ainda com o mapa em tela, viu, meus irmãos? Eu quero trazer observação sobre esse ponto 1 do tópico 2, Magog. Escute, as fontes antigas, eu estou enfatizando, dizem que os habitantes do Cáucaso, vocês estão vendo aí na tela, né, no mapa, né, que fica no leste europeu, que é uma área, o leste europeu, ou o Cáucaso, é uma área que divide, é importante isso aqui, a Europa oriental e a Ásia ocidental. Que tais habitantes eram procedentes, repito, de Gomer. E aí vem, quem são esses povos? Aí vem Geórgia, Armênia, Azerbaijão, parte da Rússia, Turquia, Irã, tá aí, ó, Chechênia, a Armênia, enfim, esse povo aí da região. Então, subentende-se, conforme a profecia, que aquele povo que fazia parte da coalizão, né, comandada por Gog, na época do profeta Ezequiel, foram os povos que habitaram, foram os povos originários. Né? Foi a etnia que deu origem a esses povos hoje da região do Cáucaso. Né? Isso aqui é só para nós descobrir, olha, a Bíblia é linda. Podemos contar, Silas? Podemos, vamos aí vamos, ponto 2, vimos Magog e Meseque. Lê para nós, Silas, 2.2, Meseque. Meseque e Tubal. Quem foram eles? Vamos lá, quem são as pessoas. Tubal e Meseque são 2 dos 7 filhos de Jafé, filhos de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, e Madai, Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tubal e Musque, reinos frigianos da Capadócia na Anatólia, segundo a descrição assíria. Nessa coalizão aparece mais uma da família de Jafé, Torgama, filho de Gomer. O de azul já está bem explícito ali, né? Isso. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Caucásio. Muito bem. Né? Suas pessoas, Silas. Meseque e Tubal, né, pastor? Isso. Como diz aí, 2 filhos de Jafé e Tubal. Então, de Jafé, pastor, a gente vai ver que sai a maioria desses povos, dessas etnias, né? Isso. O Meseque. Posteriormente, sua descendência formaria os reinos, como diz aí, da Capadócia. Isso. Mas ali, no caso dessa Capadócia, aí, ó, Capadócia, isso. Anatólia, tudo fica hoje na região da Turquia, viu? Nós estamos aí no finalzinho, né? Isso. Dessa coalizão sai mais 5 povos, né, irmão? Sabe, mais 5 povos, né? Os persas, os etíopes, etc. Então, juntamente com Gomer. Então, segue por aí a soma de todos esse pessoal, né? Muito bem. E olha que a profecia fala anzóis ali no plural, né? No plural, no versículo lá, os anzóis no plural, trarei, né? São vários povos, né? Muito bem. Observe, meus irmãos, que eu quero trazer observação sobre o ponto 2, né? Não esqueça, né, que, de acordo com a Bíblia,
antes de nós irmos para o ponto 3, a coalizão de Gog, observe, com base, minhas irmãs, isso aqui é informação que não está na revista, eu quero trazer para vocês, mas está na Bíblia. Com base em Gênesis 10, verso 1 a 31, Gênesis 10, 1 a 31, fala da genealogia dos filhos de Noé. E outras porções bíblicas e descobertas arqueológicas, o mapa etnológico, isso é um mapa que define as etnias da origem das nações, é o seguinte, observe. Gênesis 10, 2 a 5, vai falar dos filhos de Jafé. Observe, olha para mim, isso que é importante. De acordo com o estudioso, de Gomer veio a França, Espanha, Alemanha, País de Gales. De Magog vieram os citas, que são os eslavos, russos, búlgaros, boêmios, polacos, eslovacos e croatas. De Madai, filho de Jafé, vieram os idianos e as raças iranianas, medos persa, afegãos, curdos, etc. De Javã, os gregos, romanos e as nacionalidades latinas como portugueses, franceses, italianos e espanhóis. E de outro filho de Jafé, veio de Tiras, veio os traços, os teutões, os alemães, os saxões, os ângulos, e deles os escandinavos, dinamarqueses, holandeses, ingleses, austríacos, tchecos e húngaros. Em outras palavras, toda a Europa, os europeus hoje são descendentes diretamente de Jafé. O segundo filho de Noé foi Scam, os camitas, da onde vieram quem? Né? Os africanos, os povos egípcios, etíopes, líbios, etc. E outro filho foi Sem, onde vieram os povos semitas, entre eles hebreus, árabes, etc. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, né, lá no capítulo 10, tudo que está lá está dito, a ciência, a arqueologia, a etnografia, a antropologia, tem de fato comprovado. Dito isso, passemos para a coalizão de Gog. Está aí, ó. Eu vou ler aqui, ó. Coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e os de Put, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, conforme já falei, filho de Noé. Não é? E de vermelho, o norte em relação a Israel, já falamos, inclui o quê? Inclui a Mesopotâmia, inclui a Ásia Menor, inclui as regiões do Mar Negro, Mar Cáspio, que é a região do leste europeu, e, portanto, inclui toda a Europa também. Né? Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para o Irã em 1935. Silas, sua observação. Pastor, já está bem citados os nomes aí, né? Eu só queria acrescentar. Como se diz, a coalizão, quer dizer, um ajuntamento de povos, né? Deus vai fazer esse povo, juntar todos esses povos para levar a uma área, né? Isso. E repare, pastor, que esse povo eles vão bem armados. Isso. Olha só que eles vão de, como diz aí, né? Eles vão de todos de escudo, capacetes, né? Vão bem armados, já para destruir mesmo. Isso. A soma disso aí. Mas não sabe que Deus é pelo seu povo ali, muito né? Bem. Apesar de Deus fazer juntar mesmo, tropa muito grande, você pode ver que a Bíblia fala que eles vão ficar muito tempo com os povos dele aí, muitos anos. 7 anos. 7 Detalhe, anos. minhas irmãs, curte. Olha, observe que esses povos, essa coalizão comandada por Gog, né, entrarão na terra de Israel confiando, viu, Silas, na vitória. Sim. Porque é uma multidão de gente. O bem foco amado, é né? exterminar o povo de Israel. É uma coalizão composta de exércitos, tanto da parte da Ásia, da Europa e da África, está bem claro lá. Okay? Quem são hoje? Quem lê entende. Continuando, observe. Então eles entraram na terra confiando na vitória, mas, olha o detalhe, cairão na armadilha, se eu posso dizer assim, preparada por Deus. Sim. Lá em Ezequiel, capítulo 39, 4 a 6, olha o que Deus diz. Deus diz, te farei voltear, te porei anzóis. Deus vai atraí-los. Né? Anzóis. Que com o anzol ele puxa o peixe. Te porei anzóis. E te farei subir das bandas do norte, isto é, lá do leste europeu, lá da Ásia, etc. Okay? E te trarei aos montes de Israel. É Deus que vai impulsioná-los aí lá. E tirarei o teu arco da tua mão e farei cair as tuas flechas. Diz Deus mais. Diz mais. Nos montes de Israel cairás tu, Gog, e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo. Olha o detalhe, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, saberão que eu sou o Senhor. Qual é a lição que aprendemos aqui, querido? A lição que aprendemos aqui é o seguinte, meus queridos, ai daqueles
que se levanta contra o povo de Deus. Pode até perseverar, porém vão cair, porque Deus é soberano. É ou não é? Deus zela pelo seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, vivemos dias difíceis no Brasil e no mundo inteiro, onde muitas pessoas zombam de Deus, zombam do povo de Deus, questionam a Bíblia, porém um dia Deus vai entrar com ação. Quando? Eu não sei. Espere e verás. Ok? Mas a profecia vai se cumprir. Vai se cumprir. Deus terá juízo sobre esses povos. Muito bem. Muito bem, vamos para o último tópico, Cila. O último tópico vai ser sobre o conteúdo. Agora vamos falar sobre a parte escatológica, né? Isso. Qual é a lição espiritual que isso traz para nós? Vamos lá. Tópico 3, Gog e Magog. Eu vou ler aqui rapidinho. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, é uma das passagens mais difíceis da Escritura, como todos sabem, né? Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, né, que é a literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Okay? De vermelho. Conforme a profecia em Ezequiel 39, 4 a 5, os inimigos de Israel serão derrotados, como eu já falei, porque Deus está do lado do seu povo. Isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo. Silas, observação. Pastor, olha, a vingança e a ira pertence a Deus. Isso. Ele sabe disso. Então não tem como Israel derrotar esse povo, porque são muitas pessoas. Olha, no texto anterior fala que há uma colisão, né? Uma colisão de pessoas bem armadas, bem estruturadas, provavelmente, né? Uma maneira de transporte para a época. Mas Ezequiel também não tenha visto isso. Mas, Ezequiel está usando a linguagem da época. Da época. Então, esses nomes, apesar de estar relacionados à escatologia, é uma passagem que requer, como falou, bastante atenção, né, estudo. Indica, no entanto, que os nomes oriundos daí, chefe de Meseque e Tubal, apontam para figuras que vai acontecer lá no futuro, que Ezequiel viu, se no entanto. Isso, né? muito bem. Agora serão derrotados, com todo Muito apesar de ser muita gente, bem armado, mas Deus não vai abandonar o seu povo. Muito bem. Queridos, meus irmãos, como eu está falando sobre o contexto escatológico, eu quero trazer uma fala sobre Gog e Magog aqui. Escute. Há duas batalhas chamadas de Gog e Magog. Sim. A primeira, antes da segunda vinda de Cristo, conforme Ezequiel 38, 39. E a outra, no final do milênio, conforme Apocalipse 20, 7 a 8. Essas duas batalhas, que não são a mesma coisa. Continuando. Os detalhes de Ezequiel 38, 39, em paralelo aos de Apocalipse 27, 9, mostram que se trata de duas batalhas diferentes. Lá em Apocalipse, usa o termo Gog e Magog, que é o mesmo usado em Ezequiel, só que são situações diferentes. Continuando, observe. A invasão de Israel, segundo Ezequiel, será feita por um pequeno grupo de nações, depois da restauração nacional de Israel. Já a batalha de Apocalipse será depois do milênio, isto é, Apocalipse 27, está bem claro lá. E não será por algumas nações, será pelas nações que estão nos quatro cantos da terra, Apocalipse 28. Portanto, o termo Gog e Magog em Apocalipse 28 é usado simbolicamente, olha só, simbolicamente, para referir-se à última insurreição do mundo e do diabo contra Jerusalém, seu povo, e contra o rei Messias, Jesus. Fechando, tanto em Ezequiel 38, 39, quanto em Apocalipse 27 ao 9, a profecia, viu, Silas? Viu, meus irmãos? A profecia mostra que Deus peleja pelo seu povo, pelejará pelo seu povo. E isso nos motiva, nos desperta para a esperança da nossa vitória também em Cristo Jesus. Dito isso, passemos para 2.2. Como a Rússia aparece nesse contexto? Alguém fala que é a Rússia que vai ser a grande líder da confederação. E é isso, pode ler para nós aí? Vamos lá ver ali. O profeta afirma que Gog é príncipe. Afirma que o Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Sim. A palavra chefe em hebraico, Rosh, de significado amplo, cabeça-chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Ashonta, Ros, príncipe de Ros. Isto é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons, Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificar Rosh com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgama
como Tobolsk, cidade russa. Aí já explicou tudo, né? Já Foi o quê? explicado aí. Foi semelhança de quê? Né? Semelhança de som. Entre Roche. Roche e Russo. Então, Roche ele foi estendendo isso aí, né, pastor? Isso. O de plano, comentários deixa claro que essas versões, como diz aí, são termos que vão se estendendo e dando origem. Através de sons, de palavras, juntando. E ele chega à conclusão que seria Moscou. Quer dizer, alguns estudiosos. Realmente o texto não é tão fácil. Agora, Cila, o próximo ponto 3 vai trazer mais luz sobre esse ponto. Vamos ver lá, para não adiantar? Ponto 3, origem da interpretação. Aí vem, meus irmãos, observe que é importante, né? Que aqui, isso é coisa brava. O ponto 3 vai clarear o ponto 2. Vamos ler, vamos para a tela? Aqui, ó. Esse pensamento não veio dos pentecostais. Isso. E nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Né? Os críticos dos pentecostais dizem, não, que isso surgiu no final do século XIX, século XX. Não, já existia antes. Vamos ver? Aí, ó, essa interpretação vem de longe, desde Gessênios. Quem foi Gessênios? Foi um famoso orientalista alemão que, no final do século XVIII e início do século XIX, né? Em seu léxico, o que é um léxico? O léxico é um dicionário hebraico, né? Ele traduziu a palavra, o substantivo Rosh de Ezequiel, 38.2, dizendo que o mesmo seria os russos. Aí, depois da Guerra Fria, né, o período que ocorreu, depois da Segunda Guerra Mundial, até final dos anos 90, né, foi ficando, o assunto ficando no esquecimento. Okay? Depois da Guerra Fria. A Guerra Fria foi o período que foi término da Segunda Guerra Mundial até 1990. Passou esse período, aí o assunto ficou no esquecimento. Mas agora, com a guerra da Ucrânia, muitos estão trazendo à tona esse fato de que a Rússia pode ser. Verdade, e aí, pastor, Cília, o que você acha? Não, pastor, talvez esse pessoal fala que foi pentecostal, talvez até por, eu não sei se é por um deboche, falar, mas essa aí é de pentecostal, provavelmente, eu não sei se é por causa disso aí. Eu sei que remonta do século, como falou, entre os séculos XVIII e XIX, né, essa data. E agora se acendeu, houve um esfriamento, né? Houve assim com a Guerra Fria, depois passou a Guerra Fria, houve um esquecimento. E agora voltando novamente, esse conflito da Rússia com a Ucrânia, e acendeu novamente esse. E por se tratar do leste europeu, né? Por se tratar sempre vindo lá do norte, pastor, lembrando lá, do leste europeu. Então, agora acendeu novamente essa discussão. Muito bem. Bem atualizada agora. Eu quero trazer mais luz sobre esse ponto. Observe, meus irmãos, observe. Olha o que é importante. Repito, essa interpretação de que a Rússia é o mesmo Gog, Magog, etc., né? Ela não é oriunda dos teólogos pentecostais e nem dos pensacionalistas. Eu vou repetir. A identificação de Rosh com Rússia veio do período do Império Bizantino, século IV a XV depois de Cristo. Ok? Isso é importante. É a época em que a igreja cristã ortodoxa dominava a parte oriental. Continuando. No século XVIII, início do século XIX, foi quando o famoso orientalista alemão Gessênios, no seu dicionário hebraico, o leste, como queira, seguindo o viés anterior, interpretou Rosh, Ezequiel 38.2, como sendo Rússia. Já no século XX, o teólogo suíço, reformador, muito, por nome Walter Zimmerli, que morreu em 83, ele foi uma referência internacional no estudo do livro do profeta Ezequiel. Ele reafirmou o que é dito por Gessênios, que a identificação de Rosh com Rússia veio do período do Império Bizantino. Portanto, nós pentecostais nada a ver. O que ocorreu é que alguns teólogos pentecostais, por verem nas entrelinhas muitas semelhanças, obviamente, deram prosseguimento a essa visão, que aqui para nós, aqui e acolá tem sentido. Quer ver o exemplo? Nós adotamos isso aí, né, pastor? Isso, quer ver o exemplo? Minhas irmãs, meus irmãos, escute. Tim LaHaye e Ed Inso. Eles escreveram uma enciclopédia popular de profecia bíblica, que foi editada pela CPAD em 2008. Na página 244, eles eles dizem: Ezequiel 38 e 39 é uma das mais formidáveis profecias em toda a Escritura, diz eles, que foi editada pela CPAD, nossa editora, Diz ele, e tudo parece estar caminhando para seu cumprimento em um futuro próximo. Está falando de Ezequiel 38 e 39. Detalhe, continua dizendo, a Rússia, dizem eles,
e as nações islâmicas radicais que cercam Israel são fundamentais nesta profecia. Ele está dizendo que não é, mas são fundamentais. E qual é o conselho que esses teólogos, que essa enciclopédia nos dá? Diz o seguinte, a proporção que o decorrer do tempo nos aproxima do retorno de Cristo, estes são os lugares, quais lugares? Leste europeu, né? Países islâmicos, a parte norte, parte da África, com o próprio Ezequiel diz, estes lugares devemos estar atentos, devemos vigiar, porque poderá vir de lá o quê? Essa tropa ou essa coalizão. Verdade. Então eles não estão afirmando, mas eles estão dizendo, vamos ter cuidado, que tem sentido. Dito isso... Pastor, esse Tim LaHaye aí, ele também escreveu aquele livro, aquela grande obra, Deixados para Trás. 12 volumes. Isso. Então ele realmente entende bem do assunto. Entende bem do assunto. A nossa relação de fé, qual é a nossa visão escatológica? A igreja vai ser arrebatada. E conforme nós vimos, tudo indica que o Gog e Magog vai ser no início da grande tribulação. E no final da grande tribulação, cuja via e glória é a batalha do Armagedon, que não é a mesma do Gog e Magog. Isso é a nossa posição. E ensinamos que a igreja vai ser arrebatada, virá a grande tribulação, subentende-se que o Gog e Magog vai ser no início, não é? No final da grande tribulação vem a vinda de glória de Cristo, com a igreja estará com Cristo, vem o milênio, no final do milênio, quando Satanás será solto, aí vai vir a profecia final de Gog e Magog, que é a última insurreição. Essa é a nossa posição. Conclusão, né, Silas? Meus irmãos e minhas irmãs, vimos na lição de hoje os seguintes tópicos. Primeiro tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 1 e 2, vimos quem são esses povos invasores, vimos quem é Gog, que é o líder, vimos no tópico 2 uma amplitude sobre quem são os invasores, os povos, são lá da região do leste europeu, da Ásia, lá de cima da Europa e também da África, e no último tópico vimos sobre o contexto escatológico. E agora, fechando, conclusão da lição. É com você, Silas, pode ler para nós? Bom, a conclusão da lição diz o seguinte: é importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel é distinta da batalha de Armagedon. O ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Muito bem. Ao passo que Armagedon se dará no final desse período, né, no final da grande tribulação. Isso. Cabe ressaltar que a invasão de Ezequiel não é a mesma rebelião de Gog e Magog, em Apocalipse 28, a qual se dará no final do milênio. Pronto. Então, são distintos aí, não estão relacionados. Existe uma confusão, né? Aquela coisa toda, mas está bem claro. Está bem claro aí, não precisa nem de explicação, pastor. Os termos são escatológicos, o Gog e Magog estão relacionados, são batalhas distintas, né? O que passa disso é especulação, né? Eu sei que vai acontecer. Vai acontecer. Quando? A profecia, quando eu não sei. Agora Deus tem um dia reservado, um dia Muito determinado para ele. A profecia vai se cumprir. Ezequiel é um profeta de renome, são grandes profetas, né, tal, então não tem como. Muito bem. Silas, minhas irmãs, meus irmãos, eu quero concluir essa aula com a seguinte fala, isso que é importante. Vimos aí sobre a profecia que está prestes a se cumprir quando não sabemos, Exato. Isso é com Deus, né? Aí, agora temos que atentar para o detalhe, escute, a história do plano divino em relação à humanidade tem seu eixo central, irmãs e irmãos, escute, no povo de Israel. O povo de Israel, queridos, é o relógio pelo qual podemos acompanhar todos os eventos históricos e escatológicos do mundo. Continuando. Jesus apontou-nos esse sinal de sua vinda no sermão profético registrado em Lucas, capítulo 21, versículo 29 ao 30. 29 e 30, aliás. O que Jesus disse? Jesus disse, olhai para as figueiras. Figueira aí representa Israel. E para todas as árvores simbolizando nações. Quando já começam a brotar, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão, isto é, o fim dos tempos. É Jesus quem disse. Portanto, meus irmãos, observe, em 1948, a figueira, Israel, começou a brotar. Se tornou um povo, não é, autônomo, um povo independente. Isso é um dos sinais mais evidentes na atualidade em relação à volta de Jesus.
Ora vem, Senhor Jesus. Então, minhas irmãs, meus irmãos, fiquemos firmes, independente de problema políticos, nacionais, internacionais. Tudo está caminhando para o cumprimento da palavra de Deus. O que temos que fazer é crer na palavra, ficar firme e aguardar Jesus. Né, Silas? Lembrando que o período de Deus, o tempo de Deus é outro, Isso, não é o nosso tempo. isso. Dia, mês, anos, Muito é bem. o homem que divide esse período. Nós nos guiamos pelo crono, pela cronologia. Pelo tempo Isso, determinado. dia, mês, nosso Deus é o Kairos, é o tempo dele. Quando? Não sabemos. E o que temos que fazer? É esperar nele. Muito bem, Silas, podemos terminar? Nós somos mortais. Né? Muito bem. Esperar o tempo. Acabou, meus irmãos, meus amigos, espero que você tenha aproveitado bem essa aula, aproveite bem, veja, reveja, uma aula importante, são temas poucos falados por aí, viu? Então é um resumo muito bom para você ver dentro da Bíblia, abre sua Bíblia, vai estudando devagarzinho, você vai entender bem esse assunto. Graças a Deus por isso. Então aproveite bem a sua aula e não esqueça de estar sempre, seja um bom aluno da escola dominical. Amém, meu prezado? Fique com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, olha, escatologia bíblica, isso aqui é um conselho. Eu estudo isso aqui desde 84. Faz tempo. E até agora não sei nada. Isso. Eu só sei que nada sei. Por quê? É um assunto escorregadio. Nós temos que ficar no que a Bíblia diz. O que vai além, vamos calar a boca. Se a Bíblia fala, nós falamos. Se ela não fala, nós calamos. Então, querido, equilíbrio, sensatez, o que passamos para vocês nessa aula é o que é mais equilibrado e sensato. Dito isso, Pai Santo, Pai querido, por teu Espírito Santo, abra mais e mais o entendimento do teu povo para compreender, para entender o projeto, o plano do Senhor para as suas vidas e o plano redentivo do Senhor para a humanidade. Pai, em nome de Jesus, que nós oramos neste momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos sempre. Amém. 2022. O ano da renovação Espiritual. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Deus quiser. Até a próxima.